E aí, gente, tudo bem? Eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conseguem ler essas palavras que estão aparecendo aqui na tela? Conseguem? Que bom! Agora, já imaginaram se vocês não conseguissem ler? Se essas palavras não significassem nada porque vocês não sabem ler? Pois então, a protagonista da história de hoje passou por isso. Ela queria muito ler, mas não sabia como. Tinha curiosidade de entender as palavras, mas ela não sabia ler. O que será que vai acontecer com essa menina, hein? Se você quer conhecer essa história, não saia daí. Fala pessoal, aqui é a Cláudia, este é o meu canal Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro fantástico por tudo, pelo projeto gráfico, pela temática, um tema de super relevância, que é este aqui, Letras de Carvão, que foi escrito por Irene Vasco e ilustrado por Juan Palomino, tradução de Márcia Leite, uma publicação da Pulo do Gato. Aliás, quem me segue aqui no Instagram já deve ter percebido que eu falo muito sobre os livros da Pulo do Gato e também da Brink Book, que são duas editoras que, na minha opinião, capricham muito, né, em termos de curadoria. A curadoria que eles fazem para os livros é maravilhosa, os livros são muito bons, tá? Mas o que esse livro tem de tão especial? Eu quero começar já destacando, pessoal, a capa, porque ultimamente tem sido a minha discussão nas redes aqui, né, no Instagram e também no meu canal aqui no YouTube, como é que a gente trabalha a alfabetização visual das crianças, né, como é que a gente vai explorar os elementos icônicos, os elementos gráficos, as imagens. Então aqui a gente já tem vários elementos para pensar. O título é Letras de Carvão. Então por que a cor das letras está assim, uma cor escura, né? Aqui nós temos uma menina. Quem será essa menina? Bom, como eu já falei para vocês, né, na abertura desse vídeo, a gente tem uma protagonista que é uma menina, então muito provavelmente é essa aqui, e nós já temos pela ilustração uma indicação étnica, né? Essa menina, né, pela cor da menina, pelo cabelo, a gente já tem algumas indicações sobre isso. E ela está segurando a letra O. Por que será que ela segura essa letra, ou está apontando para essa letra, né? Parece que ela segura a letra ali, ó. Por que será que essa letra não é outra? Só nessa pergunta, quantas respostas virão, pessoal? Tanto em casa, lendo para os filhos, quanto na escola, né? A gente já começa ambientando, né? Criando uma expectativa nos nossos ouvintes e nos nossos leitores. E já temos alguma indicação também sobre o provável local onde essa história acontece. É um local que tem muita natureza, né? Nós temos árvores, plantas aqui. Então, só na capa o pessoal já tem bastante coisa para explorar e isso já me agrada demais, né? E aí nós abrimos e na folha de guarda, o que nós vemos aqui? O título, mas aí aparece um barquinho de papel. O que esse barquinho tem a ver com a história? Né? Quem é que vai lidar com esse barquinho? De onde surge esse barquinho? Então são perguntas que a gente pode fazer para explorar os elementos gráficos. E na folha de rosto, o que nós vemos aqui? O título ampliado, mas aí aparece um braço segurando uma letra, ó. Não é só mais... A menina está pintando a letra R, mas essa outra mão e esse braço estão segurando a letra A. E o que tem de diferente nas letras, pessoal? Ah, então vocês viram, tem uma cor diferente aqui, ó. Essa mão tá segurando uma letra de uma cor diferente. Não parece ser o mesmo braço, a mesma mão. Olha aqui o braço da menina. Então eu acho que é outra pessoa que tá segurando. E por que será que a cor da letra que essa pessoa segura é diferente? Já temos um mistério aí para descobrir. Então a gente vai criando essa expectativa, pessoal, já explorando os elementos gráficos. Porque a gente, quando pensa em ilustração, pensa que é só um desenho, mas o tamanho da letra, a cor das letras, o tamanho da fonte, né? Como a gente diz, tudo isso entra no quesito imagem, quando a gente vai analisar, tá? E aí a história começa, então, com essa mulher, com uma criança, parece que estão numa sala, isso tudo a gente pode ir perguntando onde é que eles estão e tal. E vejam que aqui na parede nós temos um diploma, ó. Quem será essa mulher aqui? Será que é essa mesma? Ela está segurando livros, vai conversando com essa criança. Qual a relação entre os dois? Vamos descobrir. E aí a história começa. Gosto tanto de ver você escrevendo seus contos, meu filho. Às vezes eu também escrevo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, não sabia ler e nem escrever.
Você quer que eu conte a história de como aprendi a ler? Bom, e aí então a gente descobre que essa mulher é mãe desse menino e que ela vai contar então a história de como é que ela aprendeu a ler e escrever. E veja o tamanho do menino, ó, né? Ele já é um menino mais ou menos grande, né? Mas ela diz que na idade dele não sabia ler nem escrever. E aí, quando a gente vira a página, a gente vê então, ó, o local onde eles vivem e o local onde ela passou a infância dela, né, até chegar à fase adulta. E a gente já tem elementos sobre esse povoado, como é que são as casas, como é que são as pessoas. E aí ela diz assim, essa mãe: antes aqui no povoado quase ninguém sabia ler e muito menos escrever. E aí ela explica que a única pessoa, uma das poucas que sabia ler e escrever, era o senhor Veloso, que trabalhava numa mercearia. Então o que ele fazia? Ele pegava um giz e escrevia o nome dos clientes, dos fregueses, né? E quanto cada um gastou, quanto cada um devia. Porque comprava um fiado. E aí quando a pessoa ia lá pagar, ele apagava aquele nome, então, com giz daquela parede onde ele anotava. Então, ele sabia ler e escrever. E aí ela mostra, então, aqui quem é o seu Veloso, ó, e as coisas escritas na parede, as coisas que ela não conseguia entender, porque ela não sabia ler. Vejam o braço do senhor Veloso, ó. Será que aquele braço lá do início, ó, que segurava a letra A, será que era dele? Ó, será? Parece, né? Mas vamos ver, assim, o que a história vai nos contar. E aí ela segue, então, contando que no povoado tinha muitas palavras, havia muitas palavras, muitas coisas escritas. Eu acho essa passagem belíssima. Olha só como foi descrita, então, a questão da escrita no povoado. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam nas cozinhas, nas mesas, diante de todos os olhos de todo o povoado de Palenque. Aí a gente descobre que o nome do povoado é Palenque. Mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. Então, olha que loucura, pessoal. Um mundo, um ambiente permeado por leitura, né? Leitura em todos os lugares, nos jornais, que embalavam as frutas, que eles usavam para tapar os furos das casas, mas ninguém reparava nelas, porque ninguém sabia ler, tá? E aí a ilustração é fantástica, né? Que a gente tem um peixe com letras, como se fosse um peixe recortado no jornal, né? A comida dentro da panela com o jornal, e toda a parede da casa onde ela vivia, a narradora, né? Com a sua irmã e com a sua mãe, ó, tudo com folha de jornal. Ai, gente, eu acho esse livro assim, ó, é de uma beleza afetiva, é de uma beleza social, é de uma beleza política, tem uma força tão grande esse livro, é muito emocionante. Por isso é que eu digo, a gente quando vai fazer uma leitura, pessoal, precisa preparar antes, precisa se apropriar desses elementos, desses signos, sejam eles verbais ou não verbais, nós precisamos nos apropriar, para que na hora de fazer a mediação de leitura, pessoal, esses elementos não passem batido, né? Então o mediador, ele faz a ponte, mas ele também anda com o leitor, de mão dada, né? De mãos dadas eles vão andando pelo caminho do sentido da história, né? E aí, o que essa menina vai contar para nós? O que acontecia? O carteiro vinha de barco, ó o barco, lembra do barquinho de papel que aparece lá no início? Ó, ele vinha de barco e trazia muitas correspondências, enfim, mercadorias, e junto dessas correspondências vinham cartas para a irmã da narradora, que se chamava Gina. Então vinham essas cartas que eram escritas por um homem chamado Miguel, que era um médico jovem, ali que esteve em Palenque uma época, né? Depois acho que ele gostou, acho que os dois se apaixonaram. E ele mandava essas cartas, só que o que acontecia? A irmã dela abria as cartas, ficava olhando para aquilo, mas não entendia nada. Nem a irmã da protagonista, né? E muito menos a protagonista, que é quem narra a história. E aquelas cartas começaram a provocar uma curiosidade na narradora, na menina, incontrolável. Tão incontrolável que ela decidiu que tinha que aprender a ler para saber o que havia naquelas cartas,
né? Então tá ali a irmã da protagonista, ó, tentando ler as cartas, né? E sem conseguir. E aí a narradora, né, que é a mãe daquele menino lá do início da história, resolve que ela tem que aprender a ler. Porque elas ficavam, né, imaginando, né, o que estaria escrito ali. Aí a narradora diz, eu imaginava que o Miguel estaria pedindo a Gina em casamento. Ele oferecia uma casinha para viverem juntos. Então ela fantasiava o enredo da carta. E aí as duas, essa ilustração é belíssima. A protagonista e a irmã deitadas ali, né? Imaginando o que teria naquela carta. E olha que no cabelo delas, ó, nas ondas do cabelo navegando o barquinho, né? E vejam que o barquinho, ele tem a cor vermelha. A mesma cor da letra A lá no início. Será que tem relação, pessoal, uma coisa com a outra? Por que lá na folha de guarda era branco e aqui ficou vermelho? E por que a letra A, que o senhor Veloso segura lá no início, eu acho que a gente pensa que é ele, né, também é vermelha? Gente, quantas relações legais a gente pode estabelecer de sentido com base na cor, na imagem? E ali as duas, ó, sonhando com aquilo que elas não entendiam. Bom, aí a narradora tanto faz, que ela resolve pedir pro seu Veloso ajudá-la a ler, a ensiná-la a ler. Porque ela ia lá na mercearia e via aquele monte de produtos, os sacos, né, com as palavras escritas, ela queria saber o que estava escrito. Aí o seu Veloso disse, ok, eu te ensino se tu me ajudar aqui na mercearia. E aí a menina começou a ir lá, né, ia uma vez por semana e tal, e o senhor Veloso ajudava a menina a entender, a ler e a escrever. Começando pelos nomes, né, dos fregueses, que aqueles nomes que eram escritos. Então Josefina começa com J, Alessandra começa com A, e assim foi indo. E a menina aprendeu a ler, né? Aqui, ó, aparece o povoado, né? E a menina, né, as pessoas paradas em frente à placa escrito Bem-vindo a Palenque. Eu acho que tem uma curiosidade bem interessante aqui, que depois a gente descobre no final, né, a autora explica que Palenque em português significa quilombo. E ela fez isso de propósito para homenagear, né, aqueles negros que conseguiram fugir e se tornar livres nos quilombos, né? Então Palenque significa quilombo. Acho que eu achei bem legal isso aí que ela explica depois, né? E aí aconteceu que a menina aprendeu a ler, e o que ela resolve fazer? Ela resolve ensinar as pessoas do povoado, incluindo a irmã dela, a ler e a escrever. E como que ela faz isso? Com os carvões que eram usados na cozinha para preparar o fogo e tal. E aí ela começa, pessoal, a ensinar. Eu acho muito legal isso, pessoal. Ela começa, então, a ensinar as pessoas, ó, casa, aí depois tinha planta. E vejam que são palavras que têm a ver com a realidade dessas pessoas, né? E os nomes também, né? Gina, que é o nome da irmã dela e tal. E chegou um ponto que a irmã da protagonista aprende a ler. E aí, pessoal, ela consegue ler, então, uma das cartas que o Miguel, né, aquele médico, mandou para ela. O que tinha na carta? Eu não vou contar para vocês. Vocês terão de ler o livro e será um prazer, tenho certeza, vocês lerem esse livro, né? E, bom, enfim. E depois essa mãe que está narrando a história, né? No final ela retoma isso com o filho, né? Essa questão toda do que significou esse aprendizado para ela, né? Mas eu acho que eu nem preciso dizer para vocês, porque a própria história já fala por si. E então, assim, ó, eu gostaria de destacar ainda, mesmo sabendo que o vídeo está longo, mas eu acho que é relevante, a autora desse livro, a Irene Vasco, ela nasceu em Bogotá, depois ela viveu um tempo na Venezuela, nos Estados Unidos, aí na década de 1980, ali por 1984, ela retorna para a Colômbia, e em 1988 ela funda uma livraria, ela cria uma livraria chamada Espantapájaros, que na verdade é o espantalho, o espantapájaros, né? E, bom, dessa livraria voltada para o público infantil, surgiu um super projeto, uma fundação, também surgiu um jardim de infância, né? Que é o Instituto Espantapájaros, cuja diretora é outra escritora e professora, que tem muitas produções voltadas para a literatura da primeira infância, enfim, que é a Yolanda Reis.
E esse instituto, inclusive, ele forma mediadores de leitura, ele é voltado tanto para o público infantil, para a formação de leitores, tanto crianças quanto adultos, mas também trabalha com a capacitação de pessoas para virarem mediadores de leitura, mães de comunidade, bibliotecários de bibliotecas comunitárias, né? E aí a Irene Vasco fala aqui nesse livro, no final, né, que da importância dessa apropriação, né, da palavra escrita, do entendimento dessa palavra que está escrita ali, do ponto de vista do empoderamento das pessoas e da inclusão, né, especialmente ela fala da Colômbia, fala também da América Latina, né, desses povoados que estão muito afastados, e até o século XX, como as pessoas ficavam apartadas desse processo. Quem vivia muito fora dos centros não tinha acesso, e muito menos as mulheres, né, a quem esse direito foi negado por muito tempo. Então a Irene Vasco, ela fez várias incursões para esses povoados, levando livros, né, e ensinando pessoas a ler e escrever e formando mediadores de leitura. Então ela destaca a importância que há nesse processo de inclusão das pessoas que não sabem ler, que isso aí é fundamental. E como ainda existem pessoas que são desprovidas desse direito, a elas são negados, né, esses direitos básicos, né, entre eles ler e escrever. Então assim, ó, pessoal, super recomendo esse livro, a relevância do tema, um tema social, político, que está na crista da onda e nunca deixará de estar, né? Um belíssimo trabalho da autora Irene Vasco, e tudo que a ele se relaciona. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo caso de leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.